Déborah, j'ai 20 ans. Je viens de Belo Horizonte, Minas Gerais, au Brésil. Et ici, j'étudie à l'Université Laval, à la ville de Québec. Moi, je m'appelle Amanda Chaves, j'ai 21 ans et j'habite à Recife, au Brésil. Et ici, j'étudie génie industriel à l'Université Laval. Je m'appelle Raphaël, je viens de Recife et je suis étudiant à l'Université Laval, à Québec, au Canada. Bom, eu cheguei aqui no Canadá no dia 28 de janeiro e quando eu já vim para começar a faculdade direto. Na verdade, eu sou obrigada a pegar um curso de francês. Dentre os meus cursos, incluindo os cursos de jornalismo, tem um que é só de francês, tanto na sessão de inverno quanto na sessão de outono, que vai começar ainda em setembro. Então, foi um pré-requisito que eles colocaram. Assim, eu passei na prova na prova de francês que eu deveria passar para estar aqui, eu tirei a nota necessária, mas eles ainda assim colocaram como pré-requisito um curso de francês. Eu cheguei em setembro, dia 4 de setembro. A gente fez, na verdade, paralelamente, na primeira sessão a gente fez 3 cursos de francês e um curso de engenharia. E na segunda sessão, 2 cursos de francês e 2 de engenharia. Ajudou bastante porque, bom, em todos os aspectos, né? A gente tinha aula para praticar redação, aula para praticar a parte mais de escuta e tal. Ajudou bastante e seria bem difícil se não tivesse tido essas aulas. O francês foi uma dificuldade muito grande quando eu cheguei. Como eu disse, o francês aqui é outra língua. No Brasil eu já tinha estudado 3 anos de francês, mas francês padrão seria mais ou menos o francês da França. E aí, assim, como eu fui aprovada, eu fiz na verdade 2 testes de proficiência de francês no Brasil. Assim. E como eu fui aprovada nos 2, eu vim muito confiante de que eu ia conseguir me virar e que a faculdade, assim, que isso não ia ser um dos maiores problemas e tal. Mas realmente quando eu cheguei aqui eu vi que o francês era completamente diferente, eles têm um sotaque muito diferente, eles têm influências culturais que interferem muito na língua. Então o fato de eles estarem num grande país em que a língua é o inglês, eles o tempo todo falam palavras de inglês no meio de uma frase em francês, com sotaque em francês, então você nem descobre que é uma palavra em inglês. Então assim, foi uma dificuldade muito grande quando eu cheguei, que eu simplesmente não conseguia me comunicar, assim. Foi realmente assustador. Eu cheguei, as pessoas falavam, eu só falava, não conseguia falar nada, assim, parecia que eu nunca tinha estudado francês. Bem diferente. No Brasil a gente estuda o francês da França, né? Quando chega aqui, o sotaque é bem diferente, a pronúncia e tal. Foi difícil. Quando eu cheguei eu tive que falar inglês um pouco, primeira semana, e depois você vai se acostumando com o sotaque e vai pegando o jeito de falar. Eu acho que a universidade aqui, as coisas boas da universidade aqui, assim, são várias, né? Assim, as bibliotecas, de maneira geral, por exemplo, a estrutura, de maneira geral, dos prédios, né? A estrutura física, eu diria, assim, e a estrutura do ponto de vista técnico-científico também, assim, o que eles oferecem, né, para os estudantes, assim, em termos de livros, de pesquisa, e número de computadores com acesso à internet, a rede da internet espalhada por toda a universidade funcionando muito bem. Outra coisa que eu acho super importante também são os refeitórios que, apesar deles não terem, digamos, a qualidade do ponto de vista do sabor, né, da comida do Brasil, como nós estamos acostumados, mas assim, eles se preocupam muito em seguir um guia alimentar canadense e garantir que todas as pessoas, estudantes, funcionários, todos os que comem no refeitório, façam uma refeição balanceada, equilibrada. Isso para mim foi uma das primeiras coisas que me chamaram mais atenção. Assim, acho que por ser estudante da área de saúde, né, eu considero isso muito importante, muito relevante. O ambiente universitário no Brasil e aqui é similar, assim, mas aqui eu percebo
eu acho tudo muito mais bem estruturado do que a minha faculdade no Brasil, por exemplo. Claro que tem o fato de que aqui é uma faculdade paga e etc, e lá é uma faculdade federal, mas assim, tudo é mais bem organizado, mais limpo, bem estruturado. Mas em geral o ambiente é a mesma coisa, né? Jovem, tem pessoas que passam aqui o dia inteiro, que às vezes fazem um estágio no campus e depois vão para aula e assim, bem parecido, o ambiente em si. Mas aqui é bem mais organizado, isso que eu percebo. Eu acho o programa bem interessante, é uma oportunidade do governo brasileiro que ele está dando para a gente. Acho que vai capacitar muitos alunos para o mercado de trabalho, vai melhorar o currículo de muita gente e vai se tornar mais competitivo no mercado. E eu acho também que o governo está possibilitando que muitos alunos façam parcerias com professores daqui para voltar, para ter futuros contatos, para fazer mestrado aqui, desenvolver projetos. Então, eu acho que isso é legal, não só pensando na graduação, a nível de graduação, mas de contatos para futuros estudos em pós-graduação. Então. O Ciências Sem Fronteiras é um programa muito válido, um programa muito interessante, é uma iniciativa muito interessante porque ele dá oportunidade para estudantes para que estudantes tenham experiências no exterior. E depois de vir para cá, eu volto para o Brasil pensando que estudar no exterior deveria ser obrigatório para todo estudante, pelo menos todo estudante de ensino superior. Por N motivos, por vários motivos, né? Desde o aprendizado pessoal, e você aprende também a estar numa sala de aula diferente da sua, né? Tipo, um sistema diferente do seu, uma forma de pensar diferente da sua, uma forma de corrigir, né? Trabalhos e provas diferentes da sua. Então, por outro lado, acho que o Ciências Sem Fronteiras ainda é um programa que ainda não está totalmente desenvolvido no sentido da assistência ao estudante aqui, né? Porque, de repente, algumas demandas nossas são mandadas para o Brasil, e daí acredito que por problemas de gestão, enfim, pelo fato de o número de estudantes que vão para o exterior aumentarem cada vez mais, as pessoas que trabalham na gestão, que trabalham nos órgãos do programa, acabam não conseguindo dar atenção assim, tão rápida quanto eu acredito que deveria ser, né? Acho que ainda o programa Ciências Sem Fronteiras, de uma certa forma, mesmo que a proposta dele não seja, e mesmo que o governo esteja trabalhando para que ele não seja assim, mas uma porcentagem muito grande, né, das pessoas que vêm para cá são pessoas que, assim, são no mínimo classe média, né? Então, claro que o programa é para todos os estudantes, as pessoas de classe média e classe alta têm que vir também, porque é um programa que se propõe ser universal, né? Mas o que eu quero falar não é a questão desse grupo vir, mas a questão de que muitas vezes o estudante que faz parte de uma classe social, né, menos favorecida, ele não tem tanto suporte, né, para poder vir para cá, e daí ou ele, como a gente diz no Brasil, se vira nos 30, ou bem em francês, se débrouille, ou enfim, ou ele se vira para fazer o que ele consegue fazer em relação a visto, em relação à própria estadia aqui durante o período, em momentos em que às vezes a bolsa atrasa, e daí ele não tem outro suporte, né, para se manter, ou ele não vem, ou ele não tem condições de estar aqui, né? Bem, acho que é o começo, e a gente acho que o programa está crescendo muito, e acho que poderia dizer que vamos ficar mestres nisso, né? Vamos ficar especialistas em estabelecer boas relações com o exterior, com o país do exterior, seja enviando estudantes para países desenvolvidos ou trazendo estudantes de fora para o Brasil. Acho que isso é super importante, super enriquecedor do ponto de vista individual para o estudante, do ponto de vista social para o desenvolvimento da ciência.
e para o país de uma maneira geral, né?